dia seguinte, o filho voltou a acordar e o pai disse: filho, que bela história me contaste ontem. Mas pai, tem uma que eu guardo no meu coração porque é maravilhosa. Porque ela explica e aclara-nos porque é que nós homens somos como somos. Então conta lá, filho. E que história é essa? É o segredo das mãos. O segredo das mãos? Sim. Pai, disseram numa terra muito distante que o que nos diferencia dos outros animais são as nossas mãos. Quando ganhamos consciência delas e começamos a usá-las, nos diferenciamos dos outros. E como é a história? Dizem que há muito tempo havia um caçador que era muito bom caçador. Tão bom caçador, que a presa que ele apontasse a sua flecha era animal morto. Um dia, o caçador estava a andar pela savana, ao pé do riacho, quando ouviu uma voz linda, bonita cantando. Canta. Era uma rapariga que lavava a roupa à beira do rio. E o caçador ia passando, viu uma gazela correndo da outra margem, apontou a sua flecha com muito cuidado, quando de repente escutou aquela música, mas não era a música que chamou a atenção, era quem cantava a música. Os olhos saltaram da órbita, palpitaram, o coração acelerou 1000 a hora. Ele que era o infalível, falhou o tiro e olhou para aquilo. Atravessou o rio como Jesus em cima das águas e pôs-se de joelho em frente dela e disse: casa-te comigo. Ela olhou para ele: vai-te embora, desgraçado. Casa-te comigo, dizia ele. Vai-te embora, desgraçado. Por quê? Não gostas de mim? Eu sou o grande caçador, um maravilhoso. Olha como eu sou menino e belo e moço, jovem, solteiro, bom partido, sou de boas famílias. Não posso, dizia ela. Por quê? Porque está proibido. O meu pai não me permite. Teu pai, eu amanhã irei falar com ele. Diz ao teu pai que eu amanhã irei falar com ele. Ele virou as costas e foi-se embora. Enquanto ia-se embora, ele continuou a ouvir a música que por trás dele soava. Como era? Ia sonhando como ia ser o futuro deles. Uau, essa mulher maravilhosa, essa mulher preciosa. Quando tivermos filhos, serão fortes. Ia sonhando. Chegou em casa, vestiu, tomou um banho, dormiu bem. No dia seguinte acordou, pôs o seu melhor fato, que eram trajes tradicionais, pôs a sua alforje, as suas flechas, o seu arco e avançou em direção à aldeia da miúda. Quando chegou, entrou pela aldeia. Todos os aldeões olhavam para ele com cara de poucos amigos. E meu Deus, onde que está a famosa hospitalidade africana? Onde que estará todo mundo? E apontavam para ele. O que é que se passa? O que é que se passa? E perguntou: onde vive aquela bela miúda que canta como os anjos? Que canta como os anjos? Sim, que canta uma música. Como era a música? É ali a sua casa. Ele avançou até a casa dela, bateu as palmas, o pai saiu, olhou para ele: és tu o pretendente? Sou eu. Flash! Oh! Flash! Oh! Flash! 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 Vai-te embora, desgraçado! Vai-te embora! O que é que eu fiz? Só queria a mão da sua filha. Vai-se embora! Por quê? Explique-me por quê. Homem, não tragas desgraça para a minha casa, por favor. Vá-se embora. Por quê outra vez? Disse ele.
Porque há uma maldição nesta aldeia. Quando uma rapariga se casa, aparece a malvada de uma serpente, rapta a noiva e leva. E eu não quero essa desgraça para a minha casa. Vá-se embora, homem. O rapaz disse: homem, olhe para mim. Eu sou o maior caçador que esta savana e floresta alguma vez viu. Você acha que haverá uma serpente que se há de atrever a raptar a minha noiva? Porque se o fizer, assinou a sua sentença de morte. Dito isso desta forma, com tanta certeza, o pai olhou para ele: está bem, a mão da minha filha é sua. E ele disse: dentro de 3 dias nos casamos. E foi-se embora. 3 dias depois, chegava ele com o séquito da sua aldeia atrás, avançando em direção da aldeia da miúda, quando de repente, na entrada da aldeia, estavam todos chorando. E quando viram o pai dela: desgraçado, a culpa é tua, meu Deus, a minha filha. A sua filha o quê? A serpente levou-a. Dizendo e ouvindo isso, ele disse ao pai: como eu disse, assim o farei. A serpente assinou a sua sentença de morte. Virou as costas, despediu-se dos seus e embrenhou-se pelo caminho. E sim, era tão bom caçador, que uns metros depois descobriu o rastro da serpente. Passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui e foi caminhando, seguindo os rastros. Passou um dia, passou 2, ele sempre. Passaram 3, sem comer e sem beber, por aí. Quando de repente, na esquina da floresta, entre a quinta e a sexta esquina, estava uma pedra, que vendo o rapaz passar, disse: que dedo mais bonito. E naquele tempo, as pedras tinham vida, a pedra rebolou e pôs-se mesmo em frente do pé esquerdo do rapaz, direito do rapaz. O rapaz foi caminhando, sem reparar na pedra, porque seguia o rastro da serpente, tropeça na pedra, a unha do dedo gordo dispara para o ar. O rapaz rebola, nem ui nem ai, levanta, nem sacode o pó, continua a andar. A pedra, rebola, pôs-se outra vez em frente, a jeito do pé esquerdo. O rapaz continua a andar, por aí foi a serpente, por aí foi, pum, outra vez, a unha do pé esquerdo, pum, dispara para o ar. O rapaz, nem ui nem ai, pôs-se em pé, sem sacudir o pó. A pedra, epa, tu não sentes dor? És muito valente, o rapaz, pedra. Sai da minha frente. Eu ando à procura da serpente que me raptou a noiva. És muito valente e forte. Vou contigo. E a pedra pôs atrás. O rapaz, um pouco mais à frente, um lobo, olhou para as pernas do rapaz, gordas, assim rechonchudas, reluzente com o sol. O chacal, há 3 dias que não como, saltou, uau, abocanhou o rapaz. O rapaz nem sacudiu, nem fez nada. Continuou a arrastar o chacal, o lobo, o rapaz seguiu, o lobo desfaz-se de uma perna, agarra na outra, o rapaz seguiu arrastando o lobo, tu não sentes o quê? Lobo, vai-te embora. Ando à procura da serpente que me raptou a noiva. És muito valente, vou contigo. E foi com ele. Mais para frente, uma águia, vendo o rapaz voando pelos ares, aquelas costas reluzentes com o sol tórrido, apontou para as costas do rapaz, ficou o rapaz nem sacudiu. A águia, deu outra volta pelos ares, volta a apontar, pum, o rapaz nem ouviu. Águia, tu não sentes, rapaz? Águia, vai-te embora. Ando à procura da serpente que me roubou a noiva. És muito valente, vou contigo. Atrás do rapaz já estava a pedra, o lobo e a águia. Um pouco mais à frente, uma mosca. O rapaz nem chutava a mosca. És muito valente, vou contigo. Lá mais para frente estava um elefante, mesmo no trilho do rapaz. O rapaz chegou, o elefante, afasta, que tenho aí o rastro da serpente. O elefante, olha, eu, o verdadeiro rei da selva, disse que eu me afasto, pum, com a trompa. O rapaz deu uma volta no ar, caiu no chão. Afasta-te, elefante. O elefante também, bum, afasta-te, elefante. Não sentes o quê? Afasta-te que ando à procura da serpente que me raptou a noiva. És muito valente, irei contigo. E atrás do rapaz estava a pedra, a serpente, a pedra, o lobo, a águia e o elefante. Os 5 foram
quando de repente pararam em frente de uma caverna. O rapaz, todos os instintos falaram, é aqui que vive a serpente. Como é que eu faço agora para tirar esta pedra? Como é que eu faço? A mosca, ei, calma. Eu que sou mais pequeno, procuro uma fresta, entro para dentro da cova, da caverna, vou à procura, indago, investigo, depois venho dizer como está, sabe, estratégia de guerra. Está bem, disse o rapaz. A mosca andou à procura, encontrou um pequeno buraco, entrou. Tempos depois sai e diz, oi, encontrei a tua noiva. Está lá, bela, só que triste. E então, para além dela, há muitas mais noivas, muito mais homens, todos presos, a chorarem amargamente. E ela diz, para eles ir embora, porque é impossível matares a serpente. Por quê? Porque embora ela viva cá, a vida dela não está cá. E onde é que está a vida dela? Está muito longe daqui. Como? Olha, ela diz que o velho mais velho da caverna disse que a serpente vive numa caverna longe daqui, a vida dela. E a vida dela consiste nisso. Há uma gazela enorme. Dentro da gazela há um pequeno gamo. Dentro do gamo há uma pequena pomba. Dentro da pomba há um ovo. E esse ovo, a vida da serpente. Quem matar esse ovo, mata a serpente. Eu vou matar então o ovo. Mas calma. É que a gazela é cuidada por 12 enxames de abelhas venenosas. Não me interessa. Eu disse que ia matá-la e matá-la aí. E avançou. E foram 5 atrás dele. Até que descobriu a gazela e disse, rapazes, quando sair a gazela, todo mundo se finge de morto e deixa o resto comigo. Está bem, disseram eles. Quando a gazela ia sair, as abelhas para o chão todo mundo. Todo mundo atirou-se para o chão e fingiram-se de mortos. As abelhas não encontraram nada e disseram à gazela, pode sair. Quando a gazela saiu, o rapaz pôs-se em pé, com muito cuidado, apontou a flecha no coração da gazela. A gazela cai, sai o gamo a correr. O rapaz salta, volta a tirar outra flecha, só com nervosismo e a pressa, aponta e falha. E o lobo diz, deixa comigo. O lobo vai a correr, agarra no gamo. Quando o gamo começa a estrebuchar, da boca do gamo sai a pomba. E o rapaz com a sua flecha, a apontar, falha o primeiro tiro. A águia, deixa comigo, vai a voar. Agarra na pomba. Quando a pomba começa a estrebuchar para morrer, da boca dela sai o ovo. O rapaz vai a correr atrás do ovo, o ovo cai no chão e não parte. O rapaz, meu Deus, vai a correr e a pedra, que tinha sido refrescar ao pé do riacho, diz, ei, deixa comigo. E quando o ovo ia passar, plash! E naquele instante, toda a floresta tremeu. Era a serpente que morria. O rapaz foi a correr até a caverna, tentou empurrar a pedra, e o elefante disse, oh rapaz, isto é um trabalho para homens do meu tamanho. Afasta. Tomou o balanço, apontou os cornos, bateu com os pés no chão, avançou com toda a força e pá! Partiu a pedra. Saíram todos, a noiva do rapaz todo, e a serpente estava lá, estorricada, seca, morta. Voltaram para a aldeia. E então, bela história. E quem me disseste com isto? Pai, o homem que me contou a história fez esta pergunta. Dos 5 animais, a pedra, que era um animal naquele tempo, o lobo, o elefante, a águia e a mosca, qual foi mais importante? Percebi. Qual foi mais importante? Com as mãos. Uma sozinha não vale nada, mas as 5 faz isto que nós temos, uma biblioteca, uma cidade, uma nação e tudo. Para acabar, Marul jambedile, sani mane jambenyali, beri nanyanjo balama.